A história sussurra sobre civilizações extraordinárias. Elas alcançaram alturas inimagináveis. Seu legado? Uma tapeçaria de mistério e intriga. Essas sociedades foram mais do que apenas construtoras de estruturas magníficas. Eles eram buscadores de sabedoria. Nas ruínas antigas, encontramos pistas, sussurros de conhecimento avançado. Por que essas civilizações desapareceram? Que segredos eles guardavam? Junte-se a nós em uma jornada ao passado. O fascínio das civilizações perdidas reside em seus segredos. Eles desafiam nossa compreensão do passado. Essas civilizações não eram meras invenções da imaginação. Eram sociedades reais. Nos mitos e lendas, encontramos fragmentos da verdade. Ao juntar esses fragmentos, ganhamos uma apreciação mais profunda. Nossa jornada começa com Atlântida, uma civilização envolta em mistério e fascínio. Só o nome já evoca imagens de uma cidade magnífica submersa sob as ondas. Atlântida se destaca como um poderoso símbolo de conhecimento perdido. A lenda de Atlântida tem cativado imaginações por séculos. Esta lendária nação insular continua a intrigar historiadores, arqueólogos e até mesmo aqueles em busca de espiritualidade. Seria a Atlântida apenas uma criação da imaginação de Platão? Ou poderia haver um fundo de verdade enterrado sob as camadas de mito e especulação? Nossa principal fonte de informações sobre Atlântida vem dos escritos do antigo filósofo grego, Platão. A Atlântida de Platão não era apenas uma sociedade tecnologicamente avançada. Era uma civilização que valorizava a sabedoria, a arte e o crescimento espiritual. De acordo com Platão, Atlântida era uma cidade concêntrica, projetada com anéis de água e terra. Em seu coração, encontrava-se um magnífico templo dedicado a Poseidon. Os cidadãos de Atlântida viviam em um estado de harmonia e abundância, uma verdadeira fartura. No entanto, o relato de Platão sobre Atlântida não é isento de suas sombras. Ele descreve como os atlantes, com o tempo, foram consumidos pela ganância e ambição. A queda de Atlântida serve como um poderoso lembrete de que o progresso material, se não for equilibrado pela sabedoria espiritual e conduta ética, pode levar à ruína. Os atlantes, cegos pelo próprio sucesso, permitiram que a ambição e a ganância corrompessem suas aspirações antes nobres. Eles se desviaram do caminho da harmonia, rompendo o delicado equilíbrio que haviam estabelecido com o mundo natural. Esse uso imprudente de sua tecnologia avançada desencadeou uma série de eventos que se mostrariam sua ruína. O outrora imaculado ambiente de Atlântida começou a se deteriorar. A lenda de Atlântida sugere que o verdadeiro progresso não se trata apenas de avanço material, mas de evolução moral e espiritual. A história da ruína de Atlântida serve como uma poderosa alegoria para as consequências potenciais da ambição desenfreada. Apesar da falta de evidências conclusivas, a busca por Atlântida continua a cativar a imaginação. Das profundezas do Oceano Atlântico às margens do Mar Mediterrâneo, pesquisadores e exploradores têm perseguido pistas tentadoras, como os bandeirantes desbravando o Brasil. Algumas teorias situam Atlântida no meio do Oceano Atlântico, como uma espécie de Fernando de Noronha ancestral. Outros propõem locais no Mar Mediterrâneo, buscando vestígios como os encontrados em Alepo, na Síria. Enquanto o debate sobre a existência e localização de Atlântida continua, a lenda em si tem um poder duradouro, como as histórias do folclore brasileiro.
A busca por Atlântida, em certo sentido, é uma busca por nós mesmos, uma viagem às profundezas do nosso passado coletivo, como descobrir as raízes indígenas do Brasil. Nossa jornada ao coração das civilizações perdidas nos leva agora à Lemúria, uma terra envolta em um mistério ainda maior que o da Atlântida. Frequentemente chamada de Mu em textos antigos, acredita-se que a Lemúria tenha existido na vasta extensão do Oceano Pacífico. Ao contrário da Atlântida, cuja história se baseia principalmente nos escritos de Platão, a existência da Lemúria é sustentada por uma tapeçaria de mitos, lendas e conexões geológicas e culturais intrigantes. Dos antigos textos sânscritos da Índia às tradições orais dos anciãos polinésios, sussurros de um continente perdido ecoaram através do tempo. Essas histórias geralmente descrevem a Lemúria como um paraíso espiritual, uma terra onde a humanidade vivia em harmonia com a natureza. No coração do fascínio duradouro da Lemúria está sua reputação como um centro de sabedoria espiritual. Lendas falam de mestres lemurianos, seres sábios que alcançaram um alto nível de consciência espiritual. No centro da espiritualidade lemuriana estava o conceito de unidade, a crença de que todos os seres estão interligados. Eles acreditavam no poder do amor, da compaixão e da harmonia. Disse que os lemurianos viviam em harmonia com a natureza, reconhecendo a interconexão de todos os seres vivos. Apesar de seu conhecimento espiritual avançado, os lemurianos não estavam imunes às forças da mudança. Assim como a Atlântida, disse que a Lemúria teve seu fim em um evento cataclísmico. Alguns relatos descrevem uma série de terremotos e erupções vulcânicas que destruíram o continente lemuriano. Outros sugerem que uma mudança gradual no eixo da Terra causou o aumento do nível do mar. Essas convulsões geológicas forçaram os lemurianos a fugir de sua terra natal. A lenda da Lemúria serve como um lembrete pungente de que mesmo as civilizações mais avançadas não estão imunes às forças da mudança. Embora os vestígios físicos da Lemúria possam estar submersos nas profundezas do vasto Oceano Pacífico, seu legado vive nos sussurros de antigas tradições. Das estátuas da Ilha de Páscoa às estruturas megalíticas de Nanmadol, conexões intrigantes sugerem uma origem comum. Além das pistas físicas, talvez o legado mais duradouro da Lemúria esteja no reino da espiritualidade. Os princípios básicos dos ensinamentos lemurianos, unidade, compaixão, harmonia com a natureza, ressoam profundamente com aqueles que buscam uma vida com mais significado. Se podemos ou não provar definitivamente a existência da Lemúria, sua lenda serve como um poderoso lembrete do potencial da humanidade para a evolução espiritual. A busca pela Lemúria é uma jornada nas profundezas de nossa memória coletiva. Nossa expedição aos mistérios das civilizações perdidas agora nos transporta para as paisagens escarpadas do sudoeste americano. Conhecidos por suas notáveis casas nas encostas e desaparecimento misterioso, os Anasazi continuam a intrigar arqueólogos, historiadores e buscadores espirituais. Sua história é uma tapeçaria tecida com fios de engenhosidade, resiliência e uma profunda reverência pelo mundo natural. Imagine um povo prosperando em uma terra de extremos, onde imponentes penhascos de arenito lançam longas sombras sobre o chão do deserto. Este era o mundo dos Anasazi, um mundo onde a sobrevivência dependia de uma profunda compreensão dos ciclos da natureza. O testemunho mais impressionante da engenhosidade e arte do povo ancestral Pueblo são suas notáveis casas nas encostas.
Essas estruturas, algumas datando de mais de 1000 anos, não eram meros abrigos contra os elementos. Eram comunidades complexas. Imagine subir uma série de escadas esculpidas à mão, seu coração batendo forte com a expectativa, enquanto você se aproxima da entrada de uma cidade esculpida na face de um penhasco íngreme. Ao entrar nas sombras frescas de uma casa na encosta, você é recebido por um labirinto de cômodos e passagens interconectados. Essas habitações forneciam proteção contra os elementos e possíveis invasores. O povo ancestral Pueblo pode ter ido embora, mas seu espírito permanece nessas habitações extraordinárias. Um testemunho do poder duradouro da engenhosidade humana. Apesar de sua destreza arquitetônica e aparente prosperidade, os Anasazi desapareceram de sua terra natal, deixando para trás um silêncio perturbador. Seu desaparecimento por volta do final do século XIII permanece um dos mistérios mais duradouros das antigas Américas. Abundam inúmeras teorias, desde seca prolongada até convulsão social, mas a causa exata permanece indefinida. Imagine uma civilização próspera que de repente enfrenta uma crise que ameaça sua própria existência. Apesar de seu profundo conhecimento da Terra, os Anasazi não estavam imunes às mudanças ambientais e sociais. Seja seca, esgotamento de recursos ou conflito, os Anasazi enfrentaram uma crise que os forçou a abandonar sua terra natal. O registro arqueológico mostra sinais de desnutrição, doenças e conflitos que antecederam seu desaparecimento. Provavelmente, uma combinação de fatores levou à sua ruína. Seca prolongada, superpopulação e desmatamento podem ter levado seus sistemas agrícolas ao limite. A escassez de alimentos e a agitação social enfraqueceram sua capacidade de resistir a novos estresses. Apesar de seus esforços, os Anasazi não conseguiram resistir aos desafios que enfrentaram. Sua história serve como um conto de advertência, lembrando-nos de que mesmo as sociedades resilientes são vulneráveis a desafios ambientais e sociais. Ao estudar seu passado, podemos obter insights sobre nosso presente e criar um futuro mais sustentável. Enquanto a presença física dos Anasazi pode ter desaparecido de suas casas nas rochas e mesas, seu legado espiritual continua a ecoar nos corações de seus descendentes e nos sussurros do vento que sopra pelos cânions. Sua reverência pela natureza, sua compreensão da interconexão de todas as coisas e sua crença no poder da comunidade continuam a inspirar aqueles atraídos pelos mistérios do mundo antigo. Os Anasazi, como muitas culturas indígenas, acreditavam em uma conexão espiritual com a terra, reconhecendo que seu bem-estar estava ligado à saúde do mundo natural. Eles viam a mão do divino nos ciclos das estações, no fluxo da água e na dança da vida e da morte que se desenrolava pela paisagem. Suas cerimônias e rituais eram frequentemente realizados em kivas, câmaras circulares construídas parcialmente no subsolo, simbolizando um retorno ao útero da Mãe Terra. Os Anasazi também davam grande importância à comunidade, reconhecendo que sua sobrevivência dependia da cooperação e do apoio mútuo. Suas casas nas rochas, com seus cômodos interligados e espaços compartilhados, refletem esse espírito comunitário. Eles entendiam que, trabalhando juntos, compartilhando recursos e cuidando uns dos outros, eles poderiam superar os desafios de seu ambiente hostil. Embora os Anasazi possam não mais caminhar pelas mesas e cânions do sudoeste, seu legado espiritual vive, oferecendo lições valiosas para o nosso tempo. Sua reverência pela natureza, sua crença no poder da comunidade e sua compreensão da interconexão de todas as coisas fornecem um roteiro para viver em maior harmonia conosco, uns com os outros, e o planeta que chamamos de lar. Ao ouvir os sussurros dos antigos, podemos encontrar nosso caminho de volta a um caminho de equilíbrio e sustentabilidade.
garantindo que nossa própria civilização não tenha um destino semelhante. Das profundezas do oceano ao topo das chapadas, as histórias de Atlântida, Lemúria e os Anasazi ecoam com uma ressonância atemporal. Essas civilizações perdidas compartilham um fio condutor, uma profunda conexão com o reino espiritual e uma compreensão profunda do lugar da humanidade na teia da vida. Seus legados, transmitidos através de mitos, lendas e das pedras desgastadas pelo tempo de cidades antigas, servem como um poderoso lembrete de que somos parte de um contínuo, herdeiros de uma sabedoria que transcende tempo e cultura. Atlântida, com sua tecnologia avançada e queda trágica, nos adverte contra a ambição desenfreada e o progresso material divorciado do alicerce espiritual. Lemúria, a terra mística dos buscadores espirituais, sussurra sobre uma época em que a humanidade vivia em harmonia com a natureza, guiada pela compaixão, cooperação e reverência pela interconexão. Os Anasazi, mestres da adaptação e resiliência, nos lembram que mesmo em ambientes desafiadores, o espírito humano pode prosperar quando enraizado na comunidade e no respeito pela terra. Essas civilizações perdidas oferecem percepções valiosas sobre a condição humana. Ao navegarmos pelos desafios do nosso tempo, seria sábio dar ouvidos aos ecos da sabedoria ancestral. As civilizações perdidas de Atlântida, Lemúria e os Anasazi nos convidam a reconectar com nossas raízes espirituais e a trilhar um novo caminho que honre a interconexão de toda a vida. A busca para desvendar os segredos de civilizações perdidas não é meramente uma busca acadêmica, é uma jornada profundamente pessoal, uma busca para entender nosso lugar na grande tapeçaria do tempo e para redescobrir a sabedoria que jaz adormecida em nossa memória coletiva. As histórias de Atlântida, Lemúria e dos Anasazi nos convidam a olhar além dos limites do nosso mundo moderno, para expandir nossa consciência do que é possível e para abraçar os mistérios que se encontram nos limites da nossa compreensão. À medida que nos aprofundamos nos mistérios desses mundos perdidos, podemos nos encontrar questionando crenças antigas, desafiando narrativas convencionais e abrindo nossas mentes para novas possibilidades. Podemos descobrir que o passado não é tão distante quanto pensávamos, que os ecos da sabedoria ancestral continuam a reverberar através do tempo, sussurrando segredos que têm o poder de transformar nossas vidas e remodelar nosso mundo. A jornada para redescobrir a sabedoria das civilizações perdidas não é para os fracos de coração. Requer uma mente aberta, uma disposição para questionar e um profundo respeito pelas culturas e tradições que moldaram nosso mundo. Mas para aqueles que ousam embarcar nesta aventura, as recompensas são imensuráveis. Os sussurros de Atlântida, Lemúria e dos Anasazi nos chamam através dos tempos, convidando-nos a lembrar quem somos, de onde viemos e do que somos capazes de alcançar. Suas histórias nos lembram que não estamos sozinhos, que somos parte de uma linhagem que remonta à aurora dos tempos e que a sabedoria dos antigos está sempre disponível para aqueles que a buscam. Atendamos ao seu chamado, abracemos os mistérios do nosso passado e criemos um futuro digno de nossos ancestrais e das gerações futuras.